Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Quinta-feira também tivemos um culto maravilhoso, uma porção minúscula de 30, 40 minutos no culto online, né? Nós trabalhamos sobre a questão da rendição. E eu anunciei para os irmãos que hoje eu estaria dando um complemento daquela palavra, né? E obviamente que isso que vocês vão ler junto comigo, você já conhece, mas é complemento da palavra de rendição que Deus nos deu na quinta-feira e que fomos muito abençoados. Talvez, né, como a minha esposa disse, né, foi a reunião mais abençoada das três, né, um momento simples, pequeno, mas direto, sem enrolação, deixando Deus trabalhar. João capítulo 3, verso número 30, diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Convém que ele cresça e que eu diminua. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, por estarmos, Deus, na sua casa, na sua presença, e por aquilo, Deus, que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai. Somos muito gratos, não merecemos, mas o Senhor continua trabalhando para que os seus planos e propósitos sejam cumpridos em nossas vidas. E nós, Deus, entendemos o poder da sua palavra. Nós entendemos, Pai, que o Senhor é Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Nós entendemos que o Senhor é o início e o fim de tudo. Nós entendemos que o Senhor é Jeová Jireh, Deus de toda provisão. Nós entendemos que o Senhor é dono da história da nossa vida, Pai. É o Senhor quem escreve a nossa vida. E assim, Deus, nessa manhã, queremos, Deus, dar continuidade àquilo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. Por isso, entendendo o poder da sua palavra, Pai, e a importância da sua palavra, nós te pedimos, Pai, que o Senhor mais uma vez se manifeste em poder e glória sobre nossas vidas, para que o Senhor continue a boa obra iniciada e continuemos avançando para aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós jogamos por terra tudo aquilo que queira desconstruir, impedir, limitar aquilo que o Senhor tem para fazer, porque a tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da tua graça, sem que cumpra o propósito para o qual o Senhor designou nesta manhã sobre nossas vidas. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Essa icônica frase, né, que Cristo cresça e que eu diminua, ela encontra a sua origem, como vocês bem sabem, né, nas palavras de João Batista, um profeta que vivia no deserto pregando arrependimento, algo que continua válido para os dias de hoje, né? E batizando multidões no Rio Jordão. E a sua mensagem era pungente, né? Ela preparando para quê? O caminho para a vinda do Messias. E ele era reconhecido, ele era admirado, ele era um homem que possuía muitos discípulos. Mas quando a popularidade de Jesus começou a crescer e mais pessoas começaram a se dirigir a ele para serem batizadas, né, os discípulos de João Batista ficaram inquietos. E eles questionaram João Batista sobre o aparente declínio de sua própria influência em favor de Jesus. E nesse mesmo capítulo 3 que nós lemos, desse mesmo livro de João, no verso número 26, vejam o que os discípulos de João Batista disseram para ele: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade desse versículo, né?
Mas esse comentário poderia, não sei se vocês concordam comigo, mas esse comentário poderia ter gerado um conflito entre João Batista e Jesus. Poderia ter gerado um conflito entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus Cristo. E isso me fez lembrar uma frase dita séculos antes por algumas mulheres, após Davi voltar bem sucedido de sua luta contra o gigante Golias. 1 Samuel capítulo 18, verso 7 diz assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente o seguinte, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E essa frase, ela foi devastadora no coração de Saul, que dali em diante deixou de governar e teve como único propósito matar aquele a quem passara a considerar como se fosse inimigo. E por mais de 10 anos, Saul, ele perseguiu Davi, e tudo começou naquele cântico inocente das mulheres. Porém, João Batista, equilibrado, sadio em sua personalidade e em suas emoções, e ele convicto do seu papel reservado por Deus, ele disse algo que muitos de nós precisamos internalizar. Muitos de nós precisamos internalizar para sermos menos competitivos e termos uma identidade saudável. De onde eu vou tirar isso? Da palavra. Então lemos no versículo 26, lemos o 30. Antes disso, no 26, o que os discípulos falaram para João Batista. Agora veja o que João Batista disse. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, disse João Batista. E lá no verso número 30, ele vai dizer: convém que ele cresça, que Jesus cresça, e que eu, João Batista, diminua. Eu diria que a resposta de João Batista, ela foi um testemunho de humildade, de clareza de propósito, que ressoa, ecoa até os dias de hoje. Não havia competição, não havia ciúmes, não havia inveja, não havia dúvidas, não havia comparação no coração de João Batista. Tudo isso dentro de um saco de posicionamentos daninhos, destrutivos para a condução da boa obra de Deus e para o bom testemunho de Cristo Jesus. Como o texto diz, acabamos de ler, ele explicou que ele, João Batista, ele não era o Cristo, mas ele fora enviado à frente de Cristo. João, ele se via como o amigo do noivo, cuja alegria se complementava com a chegada do noivo. E a sua missão estava clara ao coração dele, era apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E certamente a declaração de João Batista não foi um lamento hipócrita pela perda do seu status, mas uma celebração de ascensão daquele a quem ele servia. Ele compreendia que a sua existência e ministério tinham um propósito maior, que era glorificar a Cristo Jesus, que não é diferente do chamado para os obreiros, servos, discípulos de Cristo Jesus, glorificar a Cristo. A sua vida era um farol
mas não para si mesmo, mas para o verdadeiro sol da justiça que estava prestes a brilhar em plena glória. E essa é a essência do diminuir. Reconhecer que somos apenas instrumentos em um plano divino muito maior. Preste atenção no que eu vou dizer a partir de agora, porque isso falou muito ao meu coração. Muitas vezes é fácil querermos nos apegar às nossas próprias posições ou aos nossos próprios papéis. Fazemos um grande esforço para tentar proteger esses papéis e mantê-los para nós mesmos. E João nos mostra com o seu exemplo que há uma maneira muito melhor. Ele nos mostra como nos afastarmos graciosamente para permitir que outros cumpram seus papéis. Ainda mais importante, quando João diz: convém que ele cresça e que eu diminua, ele está nos mostrando como exaltar a Deus e nos humilhar diante de Deus. E essa é obviamente uma característica importante aos olhos de Deus, porque Deus ele se opõe a toda a raça de soberbos, altivos, orgulhosos. Mas a palavra de Deus vai nos afirmar em Tiago, no capítulo 4, verso 6, que ele dá graça aos humildes. Igreja, quando saímos do caminho e deixamos Deus realizar o que ele pretende, muito é realizado. Por outro lado, quando intervimos e tentamos ajudar Deus, podemos acabar trabalhando contra aquilo que Deus deseja fazer de maneira plena em nossas vidas. Lembre-se de quando Pedro ele chamou Jesus à parte e o repreendeu, negando que Jesus ele morreria, como havia sido profetizado pelo próprio Jesus. E Pedro então ele ouviu as temidas palavras: arreda de mim, Satanás, porque Pedro ele estava buscando os seus próprios interesses, ainda que talvez com uma boa leitura, ao invés dos interesses de Deus. E ao contrário de Pedro, naquela situação, João ele entendeu que Jesus deveria crescer e que ele, João Batista, deveria diminuir. E como João tinha devida estima por Cristo, isso não foi difícil. Ele pôde se humilhar e sair do caminho. Convém que ele cresça e que eu diminua. E eu diria que aqui cabe um parênteses para um alerta. Convém que ele cresça e que eu diminua é algo totalmente diferente do evangelho água com açúcar. É muito diferente desse evangelho água com açúcar que vem sendo propagado ultimamente, contaminando as mentes das pessoas e subvertendo os fundamentos divinos. Irmãos, prestem atenção no que o salmista disse lá no Salmo número 11, verso número 3. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Teologia da prosperidade, que prega, faça isso que você será rico, vem dividindo o palco, ou talvez perdendo o palco para a teologia do coaching, onde coisas absurdas vêm sendo propagadas, como por exemplo, você é o ponto fraco de Deus, Deus está desesperado por você, você é o centro do coração de Deus.
Irmãos, lembrem-se, Deus é plenamente satisfeito nele mesmo. Deus, ele não depende de nós, pelo contrário, nós somos salvos somente pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. E veladamente inverteram, ou estão invertendo, o sermão de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua importa que Deus diminua para que eu cresça. E eu vou dizer para vocês em alto e bom som nessa manhã, né? O Evangelho de Jesus, ele não surgiu para massagear o ego de ninguém. Ele não surgiu para massagear o ego de ninguém, pelo contrário, ele apareceu para aniquilar o ego de todos. E se o Evangelho não tem renúncias, se o Evangelho não tem cruz, se o Evangelho não tem arrependimento, se o Evangelho não tem compromisso, ele é falso. Estamos brincando de ser cristão? Não à toa Paulo previu que nos últimos tempos muitos seriam atraídos por ensinos enganadores. Está escrito. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu diria que é uma frase que vai muito além de uma simples observação sobre a popularidade de Jesus. Ela é uma síntese teológica da natureza da vida cristã. Que ele cresça refere-se ao quê? A exaltação de Cristo Jesus em todas as áreas da nossa existência. Significa que ele deve ser o centro, ele deve ser a prioridade, significa que ele deve ser a fonte de nossa identidade e propósito. A sua vontade, o seu caráter, os seus ensinamentos devem permear o nosso ser. E quando ele cresce, a sua soberania é reconhecida, o seu nome é glorificado, o seu reino avança. E que eu diminua não implica aniquilação de maneira nenhuma ou perda da nossa identidade individual. Não é uma chamada à passividade, à ausência de iniciativa ou à falta de ambição, porque a humildade bíblica ela não é traduzida em inércia, mas em uma fonte de força e ação. Que eu diminua não é a baixa autoestima ou uma autodepreciação, mas sim a submissão do nosso ego, da nossa vontade própria e das nossas ambições egocêntricas, a soberania de Cristo Jesus. Que eu diminua é um convite ao esvaziamento do eu carnal, do eu orgulhoso, do eu independente, para que o Espírito Santo de Deus possa nos preencher e nos guiar. Significa renunciar à busca por reconhecimento, poder e glória pessoal, em favor único da glória de Deus. Eu diria mais ainda que é o princípio da mortificação do ego, e que paradoxalmente nos leva, acredite, a uma vida mais plena e autêntica em Cristo. Matar, destruir, aniquilar, esvaziar, paradoxalmente vai nos levar a uma vida autêntica e plena em Cristo Jesus. E esse conceito está intrinsecamente ligado à ideia de morte para si mesmo, um tema que é recorrente nas Escrituras. Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Igreja,
Aonde Cristo é tudo, o ego é nada. Aonde Cristo é tudo, o ego é nada. E nesse sentido eu concordo com um teólogo erudito, acho que em inglês, Herbert Lockyer, que disse certa vez o seguinte, é um teólogo do século XIX que morreu já no século XX, salvo engano, nos idos de 1980. E ele disse o seguinte: humildade é a marca d'água da cédula impressa na casa da moeda cristã. Ele complementa dizendo assim: sem essa virtude, qual virtude? A humildade. Um cristão tanto pode ser profundo, falsificado, como estar abaixo do padrão de qualidade que Deus quer ver em nossas vidas. Uma fase também profunda. Diminuir o eu significa reconhecer que toda boa dádiva vem de Deus e que não temos nada do que nos gloriar a não ser nos gloriar em Cristo Jesus. E isso, igreja, de maneira prática, se reflete na forma como nós aceitamos elogios, direcionando-os a Deus. A maneira como nós lidamos com o sucesso, atribuindo-os à graça de Deus. E da mesma maneira, a maneira como nós enfrentamos as nossas falhas, com humildade e aprendizado. Diminuir o eu significa submeter nossas ambições, os nossos desejos, os nossos sonhos aos planos de Deus. Perguntar, isso glorifica a Deus, isso me aproxima do propósito divino, do meu propósito divino, devem ecoar naturalmente dentro de nós. Às vezes diminuir o eu significa abrir mão de uma oportunidade aparentemente brilhante. Sabe para quê? Para seguir um caminho que Deus preparou, mesmo que seja menos atraente aos olhos de muitos. Diminuir o eu é empregar os talentos e dons que Deus nos deu para o serviço do reino de Deus, para a edificação do corpo de Deus, para a glória de Deus e também para a edificação pessoal, seja na pregação, no ensino, na música, nos negócios ou em qualquer profissão. O propósito maior, como eu já disse, deve ser único: glorificar a Deus. Ao invés de perguntar o que posso ganhar com isso, a pergunta ela se torna: como posso empregar dons e talentos, usar dons e talentos para servir a Deus e aos outros? Falamos isso hoje na escola bíblica dominical, como reconhecer o dom de Deus. Diminuir o eu significa praticar a escuta ativa, a paciência e a empatia nas relações interpessoais. Diminuir o eu é buscar a vontade de Deus em primeiro lugar nas tomadas de decisões, mesmo que ela nos leve a um caminho muito mais desafiador. E obviamente que isso envolve oração, isso envolve estudo da palavra, isso envolve o direcionamento pela voz do Espírito Santo, o discernimento da voz do Espírito Santo. É reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós e que os seus planos serão sempre maiores e melhores do que os nossos. Só que o esvaziamento do ego, eu diria que ele é um desafio contracultural.
e você vai entender. Nós vivemos em uma era que glorifica o eu. A cultura contemporânea, ela, impulsionada pelas redes sociais e pelo consumismo, ela incentiva a autoexpressão máxima, a busca incessante pela visibilidade e a construção de uma marca pessoal inabalável. Quantos sorrisos falsos estão sendo propagados nas mídias sociais? Quantos posicionamentos hipócritas estão sendo transmitidos em fotos, em selfie, que não representam a verdade da sua vida? Mas por quê? A autoexpressão tem que ser máxima. A busca incessante por visibilidade e a construção de uma marca pessoal perfeita precisa ser transmitido. O mantra "Você é o centro do universo" permeia discursos motivacionais e práticas de autodesenvolvimento. E cada vez mais, dentro das igrejas, homens com habilidades estão trabalhando na mente do coração e o coração das pessoas para movimentar os seus próprios interesses, fama, poder, se levantar. E eu já falei isso, disse na escola bíblica dominical hoje, sobre projetos que trabalham muito bem, projetos ditos radicais, que num passe de mágica de 3 dias transforma o pecador em um homem perfeito, em um homem da família, em um servo de Deus, em um discípulo de Cristo Jesus, uma testemunha viva de Cristo Jesus. E que poder é esse? Que por vezes acontece um sopro de uma experiência e depois, dias, semanas, meses depois, nós vamos ver lares destruídos, famílias corrompidas, e até mesmo lá no carnaval, meus olhos viram pessoas que acenam a bandeira da radicalidade em alguns projetos, como transformadores de vida, e lá no carnaval estavam com uma roupinha daquela que o diabo gosta. E no meio de quem? De cristãos evangelizando? Não, de outros servos do diabo. E ainda com bonitinho, 2 chifrinhos vermelhos em cima da cabeça. Irmãos, não é mentira? Eu não sou homem de rede social, né? Eu me limito ao WhatsApp. E pela questão da importância que eu vejo no WhatsApp para a propagação rápida, direta de ordens, notícias e acompanhamento e controle. Por este aspecto eu vejo importância. Ponto. Falo por mim. Mas a informação chega. E é interessante, né? Porque eu sou alguém que não acena essa bandeira. Não assina embaixo. Porque o que a gente precisa é de um verdadeiro arrependimento. É de uma verdadeira conversão. É do verdadeiro haja do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E não ser trabalhado por meio de intensidade, fogo, pá! Fogos. Assaltos. Entrada em ônibus, tudo armado, como se fossem bandidos. Não é isso que a gente precisa. Eu não preciso também dizer que vamos fazer uma campanha onde há cura para todos. Uma campanha convidativa, certo? Sim ou não? Sim.
Olha a irmã Cristina, se tivesse fraquinha da Silva, né? Estou com uma hérnia de disco há 5 anos. Nossa, essa proposta é irrecusável, né? Poderia ter sido que ela fosse curada não nesta igreja, em outra igreja. Porque, como eu disse, não é igreja nem pastor que cura, é Deus. Mas, por trás disso, uma verdade e mentira. Uma verdade e mentira. Porque apesar do Salmo 103 dizer que Deus cura todas as enfermidades, você deve saber, ou deve já ter vivido perto de pessoas sedentas da palavra de Deus que morreram enfermas. Sim ou não? Sim. Então Deus é mentiroso? Está escrito. Deus é mentiroso? Não, Deus não é mentiroso. Mas cabe entender a profundidade do que a palavra de Deus revela. No novo céu e na nova terra haverá câncer? Sim ou não? Não. Haverá enfermidade? Haverá cura total? Sim. Então a palavra se cumpre cabalmente num tempo que ainda não é o nosso. Mas por misericórdia, como foi a vida da irmã Cristina, Deus alcançou ela, deitada no chão, me lembra aqui, da igreja. Mas é um projeto convidativo. E aí no altar tem alguém comandando mentes e corações. No meio de todo o cenário, enviando a palavra de Deus, falando de princípios bíblicos, colocando versículos bíblicos. Mas daqui a pouco, no meio disso tudo, começa a encenação, começa o trabalho psicológico, espiritual, trabalhar na sua mente para acreditar, né, como um treinador. Corre, faz o que você vai vencer, corre. Pronto, aí você entrou nisso, eu sou vitorioso, vou vencer. E aí daqui a pouco no altar tem alguém, esse mesmo, né, dirigindo a igreja. E aí começa o sensacionalismo. Olha lá, está mexendo a coluna, está se levantando, está se redobrando. Aí começa, Deus está curando aqui também. Aí começa a trabalhar complementarmente naquilo que começou a ser divulgado lá no início de tudo. E onde começou o início de tudo dessa pregação? Num vídeo. Como complemento do sensacionalismo, um culto gravado, onde começa a filmar aqueles que foram curados, ou dito curados, e aí no vídeo aparece derrota? Não. Ali no vídeo só vai aparecer uma cura, 2 curas, 3 ditas curas, 4 ditas curas, 5, 6, e aí já começa no início do culto a propagar qual mensagem? A cura para todos, porque eu mostrei 20 casos de cura. Concorda comigo que é fácil começar a manipular a cabeça de qualquer um que não está acordado espiritualmente para aquilo que está acontecendo? Por isso, igreja, é que nós estamos aqui reunidos, e eu dou glória a Deus por isso, que o número de irmãos estão crescendo, para poder entender qual é o poder da palavra de Deus, para que os nossos olhos estejam abertos. Todo mundo quer vitória, todo mundo quer prosperidade. Eu seria hipócrita de dizer que não quero vitória e não quero prosperidade. Hipócrita seria eu. Mas isso é consequência da nossa vida. E aí o conhecimento da palavra abre os nossos olhos para não cairmos no engodo gostoso, bonito e fácil do inimigo para as nossas vidas. Então, irmãos, estejam saciados com a sua igreja, com a igreja de Deus em Botafogo. A igreja não é de homem nenhum, a igreja é de Deus em Botafogo. Estejam saciados com esta igreja, com aquilo que é dado a vocês. Façam a parte de vocês em casa, estudando a palavra, diariamente, e vocês vão estar bem alimentados durante a semana. Não vão ter o desejo de buscar pasto verde nenhum do lado, porque a gente não sabe o que pode ser propagado.
Podem ser propagadas verdades de Deus? Sim. E eu acredito até que em grande quantidade. Mas também podem ser propagadas em verdades, mentiras, que vão gerar comparações, que vão gerar arrasto de membros da igreja para a outra igreja, para ver o dom de cura lá. E assim começam a contaminar o seu coração e perdem aquilo que Deus quer fazer dentro da sua igreja. É como eu falei com a irmã Cristina, né, aqui diante da igreja, não precisa buscar outra igreja para a cura. O que você precisa fazer é tomar posição agradável diante de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se Deus disser não, vai dizer não aqui e não em qualquer igreja. Ou você acha que seria diferente? Não, lá a igreja é mais cheirosa, a igreja é maior, lá tem parede preta, lá tem fumaça que desce do céu. Aí lá Deus pode agir, né? Anjos caindo do céu, curadores. E aí vamos lembrar antes, é o discernimento. Se Deus disser não, Deus vai dizer não em qualquer lugar. Então o que vai fazer diferença na minha e na tua vida é o nosso posicionamento. Então o grande exemplo que a palavra de Deus nos mostra é Paulo. Ele foi curado? Não. E diminuiu o seu ímpeto, o propósito que Deus havia colocado no seu coração, o seu amor por Cristo, o seu constrangimento por aquilo que Cristo fez na vida dele? Não. Foi infeliz? Não. Foi limitado na sua vida? Não. Mas não foi curado. O mantra, como eu disse, você é o centro do universo, permeia discursos motivacionais e práticos de autodesenvolvimento. E nesse cenário a ideia de diminuir soa, à primeira vista, como um retrocesso, uma renúncia ao potencial individual. No entanto, a perspectiva cristã oferece uma visão radicalmente diferente. O esvaziamento do ego não é uma forma de supressão, mas de reorientação. É o reconhecimento de que a verdadeira grandeza não reside na autoexaltação, mas na exaltação daquele que nos criou, daquele que nos redimiu, como o texto que a irmã Miriam mostrou para nós no início do culto. O mundo nos diz para nos amarmos acima de tudo, mas a fé nos ensina a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E essa mudança de foco é libertadora. Quando nos apegamos ao nosso eu, nós nos tornamos vulneráveis à vaidade, vulneráveis à inveja, vulneráveis à insegurança, vulneráveis à necessidade de aprovação. Irmãos, eu tenho um discernimento muito grande. A minha mente não é a oficina do diabo, porque ela está ocupada o tempo inteiro, hoje, com as coisas de Deus. Quantas coisas chegam para nos atormentar? Quantas coisas chegam para nos atormentar? A mim e a minha esposa? Calúnias, faca nas costas, acusações contra nós. E eu e ela não precisamos da necessidade de aprovação de ninguém. Nós temos consciência do que fazemos. E uma boa orientação para a igreja, que eu já disse isso em algum tempo atrás, que isso facilita muito a minha vida. A minha vida não é de brincadeira. É por isso que eu gosto de pessoas que estão junto comigo, pessoas que me jogam para frente, pessoas que formam juntos, pessoas que são proativas, pessoas que caminham na mesma visão. Gosto.
Mas uma coisa que faz muita diferença, e eu vou dar de graça para você, que é o que eu e a minha esposa aprendeu a fazer na vida dela também. E nessa semana, acho que foi ontem ou anteontem, ela recebeu uma mensagem também, que poderia, como o cântico inocente das mulheres e a palavra dos discípulos de João Batista podia ter ferido o seu coração, né? Mas uma grande verdade prática para nós. Veja quem é a fonte que está transmitindo alguma informação para você. Tem bom testemunho? Lixo é para jogar na lixeira e rápido. Lixo é para jogar na lixeira e rápido. Não é para deixar entrar no coração, aí ser filtrado pelo rim, pelo fígado, para depois, né, gerar algum efeito colateral, ter que tomar um remédio, e aí um mês depois está curado. Não, lixo é para jogar na lixeira. Eu não preciso estar preocupado, ter necessidade de aprovação nenhuma. Isso quer dizer que eu sou perfeito? Não. Que eu erro? Que eu não erro? Sim. Mas Deus, Ele conhece o meu coração. E quando eu escuto algo que não procede de Deus, de alguém que não tem testemunho, que não tem fruto, alguém que é mendigo espiritualmente, lixo espiritualmente falando, eu não posso fazer daquilo um tesouro para abrigar o meu coração. E o ego inchado, ele nos isola, ele nos torna presunçosos, e ele nos impede de servir a Deus profundamente e verdadeiramente. Mas ao nos diminuir, abrirmos espaço para a graça de Deus operar em nós, e através de nós, nós nos tornamos vasos úteis para os propósitos de Deus. É uma rebelião santa contra a tirania do eu, abraçando a liberdade que vem de nos render a Cristo Jesus. E eu diria que o desafio é constante. Arrependimento não é só quando você aceita Jesus, levanta a mão para aceitar Jesus. Arrependimento é algo que está no nosso cardápio todo dia. Todo dia. O desafio é constante porque a natureza humana caída está sempre lutando para reassumir o controle daquilo que entregamos a Deus. Mas a recompensa é a paz que excede todo entendimento para nós. E se o diminuir se refere ao esvaziamento do ego, o crescer fala da manifestação cada vez maior do caráter de Cristo em nossa vida. Não se trata de um crescimento físico ou de poder humano, mas de uma transformação espiritual profunda dentro de nós. Igreja, quando Jesus cresce em nós, a sua mente se torna a nossa mente, os seus valores se tornam os meus valores, a sua paixão se torna a nossa paixão. E não entendam errado o que é o significado de paixão, né? A paixão de Cristo fala de sacrifício por obediência e amor a nós. Então, quando nós deixamos Cristo crescer, o sacrifício de obediência, por obediência e amor a Deus, ele cresce em nossas vidas. E esse crescimento ele se manifesta de várias formas, como por exemplo no amor, que assume a roupagem daquilo que está descrito em 1 Coríntios do capítulo 13, um amor que é paciente, um amor bondoso, não invejoso, que não se vangloria, que não se ensoberbece. O crescimento ele se manifesta também na humildade, que não busca holofotes, mas serve discretamente. O crescimento se manifesta na sabedoria e no discernimento, onde as decisões são cada vez mais guiadas pelos princípios bíblicos e pela direção do Espírito Santo de Deus, ao invés de impulsos egoístas ou por pressões
do mundo. O crescimento, ele também promove santidade, com um desejo crescente de abandonar o pecado e viver uma vida que agrada a Deus, refletindo a pureza e a justiça de Cristo Jesus. E o crescimento de Cristo em nós também se reflete, sabe aonde? No serviço. Ao nos tornar mais dispostos a servir, sem esperar retribuição, vendo as necessidades ao nosso redor com os olhos de Cristo. A jornada de se tornar mais semelhante a Cristo, em pensamento, palavra e ação, é um processo diário e que vocês bem conhecem com o nome de santificação. E ela não acontece da noite para o dia, mas é o trabalho do Espírito Santo de Deus com a cooperação da nossa rendição diária. Eu acabei de dizer que o crescimento em Cristo se manifesta em quê? Em 5 coisas, né? Falei que ele se manifesta no amor, ele se manifesta na humildade, ele se manifesta na sabedoria e no discernimento, ele se manifesta no serviço e na santidade. Mas eu também diria que não param por aí as bênçãos de uma vida centrada em Cristo. Não param por aí as bênçãos, os frutos decorrentes da nossa rendição a Cristo Jesus. Por sinal, na quinta-feira que passou, agora, no culto online, né, eu disse o seguinte: a saúde cristã, ela não é definida por quão felizes nós somos, por quão prósperos nós somos, por quão saudáveis nós somos, ou mesmo por quantas pessoas nós levamos ao Senhor no ano passado. A saúde cristã é, em última análise, definida, sabe pelo quê? Pela sinceridade com que acenamos a nossa bandeira de rendição. É isso que indica a nossa saúde espiritual. E aí um dos primeiros frutos da rendição a Cristo é a paz que excede todo entendimento. Quando não estamos mais buscando nossa própria glória ou nos preocupando com o que os outros pensam, um fardo imenso é tirado dos nossos ombros. Nós descansamos na soberania de Deus e em sua provisão, livres de toda sorte de ansiedade, de desempenho ou do desempenho. O segundo fruto, o propósito de vida, ele se torna claro para nós. O ego nos confunde com muitas distrações e ambições vazias. Mas quando Cristo cresce, o nosso propósito de vida, ele se torna claro: glorificar a Deus e servir ao próximo. E essa clareza de propósito traz significado e direção para cada área de nossa vida. E qual é a consequência disso? Alegria, que é o terceiro fruto. Alegria duradoura, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não depende das circunstâncias externas ou das conquistas pessoais, mas ela depende exclusivamente da presença de Cristo em nós. É uma alegria que permanece mesmo em meio às provações, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele ainda permanece no controle de todas as coisas. Quarto fruto, uma liberdade verdadeira. Libertamo-nos da escravidão do pecado, do medo do julgamento alheio e da necessidade de validação de quem somos, dos nossos projetos. A liberdade em Cristo nos permite viver autenticamente,
de acordo com aquilo que Deus nos chamou para ser, sem máscaras e as pressões que o ego impõe sobre nós. E o quinto e último fruto, não tenho a pretensão de esgotar o assunto, né? Mas eu diria que o crescimento em Cristo, ele também traz, sabe o quê? Relacionamentos saudáveis. Quando o ego diminui, nós somos capazes de amar mais profundamente, perdoar mais facilmente e servir desinteressadamente. Isso transforma os nossos relacionamentos, tornando-os mais puros e mais edificantes. Então vejam a amplitude daquilo que o crescimento em Cristo traz, né? Fiz aqui um compêndio de 5 mais 5, de 10 benefícios que são trazidos quando Cristo cresce e nós diminuímos. Já caminhando para a conclusão, para o fechamento dessa mensagem, eu não digo que não há dúvidas de que no coração da fé cristã reside um paradoxo poderoso. Eu já disse, né, para vocês. Para encontrar a verdadeira plenitude é preciso se esvaziar. Olha o paradoxo. Para ter a plenitude de Deus, preciso se esvaziar, se render a Deus. A mensagem que Ele cresça e que eu diminua, ela ainda continua ecoando através dos séculos, encapsulando uma verdade espiritual profunda sobre a humildade, o serviço e a centralidade de Cristo em nossas vidas. E por isso, humildade, serviço e centralidade de Cristo em nossas vidas. E por isso, render-se a Deus ainda continua sendo um dos maiores desafios da vida do crente. Se você ainda tem dúvida diante de tudo que já foi dito até aqui, na quinta-feira também, nesse culto online, eu falei de um hino bem conhecido, escrito em 1896, e ainda entoado nos dias de hoje, chamado Tudo Entregarei. Esse hino deixa evidente para nós porque se render a Deus é desafiador, como eu disse. Diz a letra assim, apenas um trecho. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo, sim, por Ti darei. Resoluto, mas submisso. Resoluto significa ousado, determinado, decidido. Resoluto, mas submisso. Sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Então, vejam que apenas num pedaço dessa letra, por diversas vezes escutamos tudo. Nós escutamos submissão. Nós escutamos o verbos dar, seguir, entregar, deixar. Render-se a Deus é um dos maiores desafios da vida. Sim.
Mas também eu quero dizer para a igreja que é um dos grandes componentes de uma vida completa e plena, que conhecimento humano, dinheiro, homens, poder nunca vão nos entregar. É sabido que fomos enxertados na videira verdadeira. Para quê? Para que nós fomos enxertados na verdadeira videira, na videira verdadeira? Para frutificarmos segundo a vida da própria videira. Assim disse Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo o que convém é que Cristo cresça em nós e nós, cada vez mais ofuscados, sejamos tomados pela glória de Deus e de glória em glória sermos transformados no quê? Num bagulho espiritual, num lixo espiritual, num medíocre espiritual, num brincalhão espiritual? Não, na imagem de Cristo Jesus, de glória em glória sermos transformados na imagem de Cristo Jesus. Por isso, João Batista disse: convém que ele cresça e nós diminuamos, para que a obra seja completa e possamos experimentar algo muito grande ainda nos dias de hoje, não simplesmente, tão somente quando chegarmos na eternidade. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, no bom sentido da palavra, é perceptível que o Senhor vem com amor, nos amassando, como verdadeiro olheiro, para transformar os nossos vasos em vasos de honra e em vasos de excelência, para que o seu poder e a sua glória sejam manifestos por meio de nossas vidas. Quantas coisas, Deus, nós não entendemos que acontecem em nossas vidas. Quantas vezes, por vezes, não temos respostas para todas as nossas dúvidas e indagações. Mas o Senhor tem mostrado, dia após dia, que o Senhor não perdeu o controle de nada e que tudo continua cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. E por isso, Deus, nessa manhã, grato nós estamos, Deus, porque abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Não é pelo nosso conhecimento e nem por nossa força e ambição, projetos individuais, força de vontade ou gabinetes psicológicos que nós vamos alcançar, Deus, a plenitude daquilo que o Senhor tem nos chamado a viver no tempo, no dia, na hora que se chama agora em nossas vidas. Por isso, Deus, nessa manhã tenhas liberdade para mais uma vez trabalhar em nossas vidas, mexer, Pai,
em pontos de vulnerabilidade, restrições e limitações que estão presentes dentro de nós e que limitam, Pai, como amarras, como cadeias, nos impedindo, Deus, para sermos humildes e reconhecer quem nós somos e aquilo que nós estamos fazendo diante dos Teus olhos, já que não há pecado oculto e nada foge ao Seu controle. Sobretudo quando a Tua palavra nos mostra o padrão de excelência de Cristo Jesus, a referência maior para as nossas vidas. E Ele sim é um instrumento de comparação para medir a temperatura da nossa vida espiritual, quem nós somos e os frutos que nós estamos produzindo, Pai, em nossas vidas. E nessa manhã, Pai, queremos ser constrangidos pelo amor de Cristo, como Paulo foi. Constrangidos pelo amor de Cristo, por aquilo que Ele fez. Porque é dessa maneira que somos e vivemos verdadeiro arrependimento. É assim que nós mudamos a nossa maneira de pensar, de viver, de decidir. E isso gera um novo caráter dentro de nós. Caráter que nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas, independente da idade. Deus está sempre pronto para começar algo novo em nossas vidas. Por isso, nessa manhã, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa essa palavra ecoar no seu coração. Ela não é mais importante do que nenhuma outra. Ela apenas é importante no dia que se chama hoje, porque Deus, que sonda e conhece os nossos corações, sabe como você está vivendo o dia de hoje. Então ela se encaixa perfeitamente na sua vida no dia de hoje. E existem coisas no mundo espiritual que Deus não nos chama a fazer amanhã, aquilo que somos chamados a fazer no dia de hoje. A graça de Deus, ela está presente apenas naqueles que são humildes e não soberbos, altivos, orgulhosos. Por isso, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer a sua obra na sua vida. Abra a porta do seu coração e entenda, por mais que tenha sido confrontado, exortado, repreendido, deixe claro no seu coração que tudo tem sempre um propósito da parte de Deus. E ainda que tenha sido motivo de tristeza, há uma promessa na palavra de Deus para que isso se torne fruto de justiça, fruto de arrependimento, para que haja alinhamento à soberana, boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Deixa Deus trabalhar. Não queira viver a vida do seu jeito, no seu tempo, com os seus planos, as suas estratégias, os seus posicionamentos individualistas, mas se renda a Deus. Entregue o domínio ao Senhor, porque a palavra de Deus é muito clara que quando diz que buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. E esse tudo, além, obviamente existe um contexto dentro da palavra de Deus, mas esse tudo, eu entendo que Ele alcança tudo em nossas vidas, porque assim Deus trabalha em nós. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações e dos céus, abrir as comportas dos céus para derramar bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. Assim nós oramos e nós agradecemos pela oportunidade de estar na casa de Deus, reunidos em nome de Deus, para sermos trabalhados pelo próprio Deus, para a glória de Deus. Assim oramos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga